Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? É uma grande alegria ter vocês mais uma vez comigo, hoje sexta-feira, dia 9/7/2021. Estamos aí chegando no final da semana, hoje feriado aí no estado de São Paulo, aí comemorando aí o feriado da Revolução, né? De 32 ou Revolta, porque na verdade nós comemoramos esse feriado e na verdade é uma guerra que o estado de São Paulo perdeu, né? Se você pesquisar aí, você vai descobrir que na verdade nós comemoramos algo do qual perdemos. É interessante, só no Brasil acontecem essas coisas, né? Mas tudo bem. Mas irmãos, estamos muito felizes e gratos a Deus por essa semana que o Senhor tem nos dado, por mais um mês que Ele tem nos concedido de estar juntamente com vocês. É sempre uma alegria, é sempre uma satisfação. Nós vamos ouvir agora a nossa vinheta e logo após vamos dar sequência ao nosso programa de hoje. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, eu quero fazer aqui um agradecimento especial hoje. Eu estive aqui anunciando durante essa semana passada, do nosso curso de capacitação para discipulado, que está acontecendo ali na nossa congregação, Assembleia de Deus, Ministério Belém, na congregação do Vila Rica. E ontem nós demos início ao nosso curso ali com os irmãos da nossa congregação, tivemos ali também alguns visitantes e eu fiquei muito feliz, estou muito feliz, muito grato a Deus pela vida dos irmãos. Quero mandar aqui um abraço aos irmãos da congregação do Vila Rica pelo empenho, por esse desejo de aprender a palavra de Deus. E Deus continue abençoando grandemente a vida dos nossos irmãos. Estamos só começando e vai ser uma jornada aí de alguns meses, aprendendo a palavra de Deus, dando ferramentas relacionadas ao crescimento espiritual para que possamos melhor servir no reino de Deus. E para mim é uma enorme alegria, foi para isso que Deus me chamou e eu sou muito grato a Deus por poder transmitir aquilo que eu recebi também. Como o apóstolo Paulo diz, aquilo que eu recebi eu vos entreguei. E é assim que nós seguimos no nosso caminhar com Deus. Então fica aqui minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos da nossa congregação ali no bairro do Vila Rica, em Pindamonhangaba, São Paulo. Quero agradecer aqui também meu pastor Samuel Rodrigues, e a todos os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho. E se você quiser, você pode ir lá na nossa igreja. Nossa igreja fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Participar conosco do nosso curso, ainda dá tempo. Você pode fazer parte dessa equipe, desse povo aí que está aprendendo da palavra de Deus para melhor servir no reino de Deus. Se una a nós para fazer a diferença aí nesse tempo, nessa geração. Não vamos esperar a pandemia passar para que a gente venha se mover para fazer alguma coisa, não. Vamos fazer a diferença agora. Agora é o tempo do povo de Deus se levantar e pregar o evangelho no poder e na autoridade do nome santo de Jesus. Mas eu também quero que você que me ouve de todo o Vale do Paraíba, por meio da Rádio Paz do Vale, ou também por meio do meu canal no YouTube, mande a sua mensagem, a sua participação, fazendo o seu pedido de oração, contando o seu testemunho. Se envolva com a gente, queremos conhecer você e orar pela sua vida. Tenho orado por todos aqueles que ouvem e assistem o nosso programa e eu creio que Deus ele é fiel, poderoso para fazer grandes coisas por nós. Porque nós estamos diante da presença daquele que tudo pode, que é o Todo-Poderoso. Então nós podemos nos achegarmos, como diz Hebreus, com confiança ao trono da graça, que em tempo oportuno Ele vai nos abençoar. Nós vamos então
ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida ministraremos hoje uma palavra que tem por título: Por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o pleno avivamento? Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. E eu quero ler então com vocês, para meditar com vocês sobre esse tema, por que tarda o pleno avivamento. Eu quero ler com vocês então o Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 24 e o versículo de número 49. Depois eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículos de número 1 a 4, que dizem assim. Primeiro Lucas 24, 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 1 a 4, que diz assim:
cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esses dois textos são muito conhecidos de todos nós e eles nos ajudarão a pensar sobre esse tema. Por que tarda o pleno avivamento? Essa é uma pergunta a qual nós precisamos responder. Talvez você que está me ouvindo ou que está me assistindo e talvez até mesmo já confesse Cristo como seu único e suficiente Salvador, pode perceber que nós estamos vivendo num dos períodos da história da igreja no mundo mais difíceis. Nós temos aí cerca de 2000 anos de história da igreja. E se nós pensarmos nos últimos 100 anos da igreja cristã, do cristianismo, dos últimos 100 anos para cá, nós conseguimos perceber que muitas coisas têm sido negociadas. Estamos chegando a um ponto de se falar do assunto do pós-cristianismo. Se nós pensarmos, por exemplo, na Europa dos nossos dias, a Europa já é, em sua quase totalidade, pós-cristã. Igrejas que outrora foram grandes igrejas cristãs, tanto do catolicismo bem como também do protestantismo, hoje são teatros, outras são cinema, outras são bares, outras são museus e outros tipos de fé, de credo tem se maximizado na Europa como um todo. A Europa que é o berço ali do cristianismo, que é onde mais cresceu o cristianismo. Vamos pegar, por exemplo, a Turquia, que é a região onde, na palavra de Deus, nós conhecemos como que? A Ásia Menor. O trabalho missionário mais produtivo do apóstolo Paulo, a sua terceira viagem missionária, foram 9 igrejas plantadas na Ásia Menor, as 7 igrejas lá das cartas, né, a Apocalipse, mais Colossos e Hierápolis. São 9 igrejas. E hoje você vai para a Turquia e são densamente o quê? Muçulmanos. Você quase não tem vestígios de cristãos na Turquia, na região que era a região da Ásia Menor. Então, fica difícil hoje pensar em avivamento, porque também existe um outro extremo da conversa, porque americanos como europeus olham para a América do Sul, o Brasil, e pensam, o Brasil é o celeiro hoje das missões mundiais, ou é o país que está passando por um grande avivamento, né? Tem-se essa ideia de que o Brasil está vivendo um grande avivamento. Mas só quem está no Brasil consegue compreender o que está acontecendo no Brasil. E nós sabemos que tudo o que está acontecendo no nosso país, no que diz respeito ao contexto religioso, não tem nada a ver com o avivamento.
Existem muitos adeptos à fé cristã no Brasil, ou até mesmo existe uma migração muito grande de católicos indo para o mundo evangélico, porém isso não significa que está havendo conversões, que essas pessoas estão migrando de uma religião para outra porque tiveram realmente um encontro com a pessoa de Cristo. Seria até muito leviano nós pensarmos algo dessa natureza. E aí muito se fala de avivamento, mas confunde-se também muito avivamento com o que? Movimento, como se avivamento fosse a mesma coisa que movimento. Movimento é fácil de você fazer e muitas igrejas amam movimentos, campanhas, congressos, conferências e tantas coisas mais para dar uma aparência de que alguma coisa, que algum avivamento está acontecendo, mas quando você chega lá para analisar, observar o que está acontecendo, acontece de tudo ali, menos o que realmente nós entendemos por avivamento. E aí eu começo a olhar para esse cenário e pensar no contexto a qual nós estamos inseridos. Por quê? Porque vem sendo convencionado que a partir da década de 50 para frente, 1950 para frente, nós vivemos o mundo ocidental, ou mesmo até oriental, vive o que nós chamamos de pós-modernidade. Esse contexto chamado de pós-moderno. E o que seria essa pós-modernidade? Seria um depois da modernidade. O período da modernidade é aquele que começa ali com o racionalismo de René Descartes, do mundo utópico, né? Um mundo que acreditava na solução das questões mais importantes da vida humana por via da razão, por via de um absoluto racional, científico e assim por diante. Mas quando nós chegamos nesse extremo ao qual nós estamos vivendo, pós-Segunda Guerra Mundial, nós começamos a ver o contrário disso tudo. Na verdade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, quebraram as pernas do ideal utópico modernista. Porque o conhecimento, o cientificismo, a tecnologia, todos esses avanços não mudaram a gênese humana. E não houve uma centralização de informações. Muito pelo contrário, o contexto pós-moderno ele é oposto àquilo que é o que? Absoluto. Ele é fragmentário, ele é relativo. As verdades do contexto pós-moderno são avessas a tudo aquilo que é organizado, a tudo aquilo que é racional, o método cartesiano de dividir as coisas e achar uma resposta universal para tudo. Nesse mundo, nesse contexto pós-moderno, não existe isso. Pelo contrário, a máxima da pós-modernidade é exatamente o quê? O pluralismo. É o quê? É o privatismo, é o secularismo e é o quê? O relativismo e também o hedonismo. É a ideia do quê? Do fragmentário, do descontínuo, do caótico. São as gerações das hipertecnologias. Alguém já diz também que nós vivemos hoje numa segunda revolução industrial. Tamanho avanço tecnológico e científico no nosso tempo. E nós podemos observar isso a partir da própria pandemia. Quantas mudanças, quantos avanços já aconteceram nesse espaço de 2 anos. Só que isso vai se maximizando, essa cultura pós-moderna, ela vai adentrando em vários aspectos, inclusive dentro da igreja. Por exemplo, nós observamos nesse contexto de mundo, por exemplo, a geração do selfie. O que seria a geração do selfie? A geração do selfie é aquela que começou a olhar para si mesmo e começou a adorar aquilo que ela fala.
Aí faz-se lá um store no Instagram, no WhatsApp, ou no Facebook, ou no próprio YouTube, ou em outras plataformas de redes sociais. E as pessoas começaram a olhar para si mesmo e começaram a amar a sua própria imagem, começaram a amar aquilo que elas dizem, aquilo que elas falam. Isso nós chamamos de combustível do quê? Do narcisismo. As pessoas se voltaram para si mesmas. Elas começaram a adorar-se a si mesmas, elas fizeram de si mesmas um ídolo. Nós, por exemplo, observamos muito nessa geração as palavras, por exemplo, como fake news, polarização, cancelamento, ranço, discurso de ódio. E aí nós começamos a nos perguntar por que dessas coisas? Por que dessas palavras? Por quê? Porque isso é um sintoma, isso é uma consequência de uma cultura que é contra a cultura da palavra de Deus. Por exemplo, a máxima do cristianismo é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus ainda foi muito mais categórico e diz assim: e outro mandamento vos dou, que amai ao seu próximo da mesma maneira com que Cristo vos amou. Quer dizer, no mundo cristão, numa cultura cristã, você considera o outro superior a si mesmo. Você ama mais a Deus do que a si mesmo. Você vive na perspectiva de que você não é melhor do que o outro, mas você é igual ao outro. O amor que você quer receber, você tem que dar. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Aí você começa a perceber que entre a cultura pós-moderna e a cultura cristã há uma divergência grandiosa. Quer dizer, há fins diferentes. E como é que nós vamos chegar numa solução então? E aí eu te pergunto, cadê o avivamento que está sendo dito que estamos vivendo? Que avivamento é esse em que as pessoas estão amando mais a si mesmas do que a Deus? Que avivamento é esse que as pessoas não conseguem sentar numa reunião, num culto e ouvir uma exposição bíblica de 30, 40 minutos? Que avivamento é esse de uma geração que dá desculpa para não ir na igreja na época da pandemia? Que avivamento é esse que as pessoas não têm sede e fome de justiça? Que elas não conseguem se engajar no mundo social que elas pertencem para fazerem a diferença? Que avivamento é esse em que as pessoas estão presas em vícios? Estão presas, vivendo em vidas fragmentárias. Cada dia elas vivem uma nova página da sua mesma história. Casa-se, separa-se, entra no emprego, sai, compra, não paga, dá mau testemunho, peca e posta nas redes sociais. Que avivamento é esse? Que geração é essa? O que está acontecendo? Aí eu olho para o texto a qual nós lemos, em que Jesus, nos últimos dias da sua vida na terra, da sua presença na terra com o corpo glorificado, ele diz aos seus discípulos as seguintes palavras: eu tenho algo para derramar sobre a minha igreja. O quê? É o Espírito Santo. Por quê? Porque só existe avivamento, ou melhor, só existe mudança de vida no ser humano se o Espírito Santo for derramado. O ser humano por si mesmo não tem condição de mudar a si mesmo, de ter fome e sede de Deus. Leia lá Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Não há um justo sequer, não há quem busca, não há quem entenda. Não há nada, o ser humano por si só ele está caminhando para o precipício. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de santidade, ele não quer saber de nada. O ser humano por si mesmo ele quer seguir um caminho que agrade a si mesmo, que massageie o seu ego, que satisfaça a sua carne, que não lhe coloque em rota de confronto com o mundo, com as suas vontades. E aí Jesus diz, só existe um jeito de haver avivamento. Como que é? Eu derramando o meu Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo viria para quê? Para dar vida sobre a igreja. Por que tarda o pleno avivamento? Porque falta uma igreja batizada com o Espírito Santo.
Falta uma igreja, e não é um batismo no Espírito Santo só de falar em línguas, não. É um batismo no Espírito Santo que leva esse batizado ao arrependimento de seus pecados, a mudança de vida, a ser revestido de poder, a ser dominado pelo Espírito Santo, a ser dirigido pelo Espírito Santo. É somente através do derramar do Espírito sobre a vida da igreja, sobre a nossa vida, que nós experimentaremos um verdadeiro avivamento. Que nós comecemos a buscar esse avivamento nessa geração, nesse tempo, nesse momento. Porque Deus quer fazer coisas grandes no meio desse contexto conturbado a qual nós estamos vivendo. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir. Amém.